A gente vê com os comitês, né, que todo santo dia falam com a gente, o povo está muito cansado de reunião, de proposta, de projetos, de ideias, e quer coisas práticas que deem resultado, nem que seja a curto prazo, nem que esse resultado a curto prazo não seja o melhor resultado. E hoje, todo mundo enfrenta isso com certeza, é cada vez mais difícil você mobilizar o povo de fato nas lideranças, né? Porque liderança a gente sempre se encontra nos mesmos fóruns, a gente já bate papo, né? A gente sempre se revê em algum canto, etc. Mas o povo mesmo, essa pessoa que está em situação de fome, de miséria, analfabeta, etc., é muito difícil articular. Mas se você tem algo concreto, ou pelo menos uma perspectiva de conquista de direitos, o povo vem. A gente subiu primeiro a Vila Cruzeiro, depois, meses depois da morte do Xilópio. E qual foi a surpresa que eu tive? Os piores alunos dentro da sala de aula eram os líderes comunitários. Eles sabiam do abaixo-assinado para tampar o valão, sabiam daquela fonte que foi poluída quando botaram o cavalo. Me mandaram subir um muro para ver o lixão que tem aqueles porcos lá do outro lado. Tirando foto disso para registrar e depois sair no jornalzinho local da região. Então eu acho que chamar esse professor lúcido, louco, pode ser um jeito de chamar o jovem para que ele seja protagonista e de fato participe, tanto desde o início do diagnóstico, como no final uma ação prática, concreta, que de fato mostre para os governantes o que a gente quer. Como a gente conseguiu receber mais de 100 comunidades em eventos municipais, de escolher consensualmente uma, e todas as outras comunidades foram para aquela fazer um evento de mutirão, etc. Foi para a Cidadania em Ação. O que a gente fazia? A gente tinha um passo a passo de convidar as instituições para uma reunião. Nessa reunião, que a gente chama o Fórum Municipal de Cidadania, essas instituições eram apresentadas ao projeto e se tirava um grupo de trabalho desse fórum para que esse grupo de trabalho definisse que comunidade seria feita um evento que a gente chama de Dia da Participação Cidadã, que na verdade era um mutirão, tem até uma foto aqui, era um mutirão de identificação de famílias em situação de miséria, que estavam excluídas da Bolsa Família, alguém falou, né, que tem muita comunidade fora da Bolsa Família, e a gente estabeleceu regras coletivas que foram acordadas em grupo, de quais seriam os critérios para a escolha desta comunidade, daquele município. Isso demorou, em Nova Iguaçu, isso demorou 3 meses. A gente fez 16 reuniões. Mas no que o escolheu, todo mundo aceitou e foi para o evento fazer. Qual foi o resultado prático disso? Curto espaço. De abril, maio de 2006 até abril, maio de 2007, os comitês da Ação da Cidadania entrevistaram 16 mil famílias no estado do Rio. Dessas 16 mil, 10 mil tinham direito à Bolsa Família, não estavam recebendo nada no momento da entrevista. E dessas 10 mil, 4 mil a gente conseguiu cadastrar no Bolsa Família através de negociação. Então a ideia era que, é claro, a gente trazia a proposta dos critérios, mas a gente consultava um pouco da perspectiva da ONU, de consultar todo mundo sobre esses critérios. E a partir dessa eleição de critérios, que, por exemplo, no caso do Cidadania em Ação, especificamente de 2006, que a gente levou para 2007, a gente tirou coletivamente a comunidade ser pequena, uma comunidade relativamente segura, que significa que não pode estar indo em guerra, que o comitê tivesse os 3 coordenadores ativos e presentes, a gente sabe que nem sempre os comitês têm condições de estar todo mundo naquele momento, e que o comitê tivesse um mínimo de infraestrutura para receber 30, 40, 50 pessoas no dia da participação cidadã, e tivesse capital social suficiente para ter apoio na comunidade. E aí, gente, é uma coisa muito do dia a dia. Qual que tem o maior valão, aquelas coisas assim. Qual que tem menos asfalto, qual que tem menos infraestrutura urbana. Então, incrivelmente, que as fotos acho que não estão aqui, mas a maioria na Baixada eram rurais. Então não era os técnicos iluminados que iam definir qual era a comunidade. A gente formava uma comissão de comitês de outras comunidades para visitar e coletivamente a gente dizia, essa. Então quando a gente, no final do GT, do processo do GT, a gente apresentava a comunidade, era consenso já. Não era uma surpresa. Tipo, vocês escolheram essa e não a minha, etc. Então, se fosse definir em 10 passos, o primeiro passo, divulgar a reunião do selo Unicef nas nossas redes. Na plenária da ação, nas reuniões do SODAP, rede criança e por aí vai. Segundo,
fazer reunião dos grupos, eu coloquei 16 subprefeituras, mas é a questão para discutir aqui, para divulgar a oficina do selo Unicef. Em todo o município do Rio de Janeiro. Em todo o município, descentralizado, e onde as pessoas estão. Terceiro passo, cadastrar todas as comunidades nas oficinas. É um pouco que a gente pegou também do Cidadania em Ação, ou seja, quem quiser entra. A segunda etapa da implantação, que é esse amarelo, é a oficina em si. Então, a primeira aula, capacitar todo mundo do que é a plataforma. O que é a plataforma? Explicar mais detalhadamente. Segunda aula, pactuar os critérios de escolha das comunidades. E, em resumo, o principal critério seria a ideia de capital social. Capacidade que os grupos têm, de fato, de mobilizar e realizar o trabalho. A terceira aula, que é o sexto passo, orientar a organização com critérios dos fóruns locais. Mas aqui a ideia é de testar a capacidade do grupo de fato, se ele é mobilizador ou não. Você avisa que eles têm que ir para o fórum local desde a primeira aula, para não ser uma surpresa na terceira. É um dever de casa o fórum. Exatamente, é um dever de casa. No nono passo, ele anunciar as comunidades no seminário, fazer um grande seminário com todo mundo para dizer quais são as comunidades. Apresentar as pessoas. E o 10º é fazer essa integração das comunidades escolhidas com as demais nesses seminários periódicos.